Eu vou ler Números, capítulo 20, dos 5 livros que compõem o chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que se referem à lei mosaica. Você tem vários episódios narrados ao longo desses 5 livros, e um desses episódios é justamente esse do capítulo 20 de Números, e que é o 4º livro desse Pentateuco. O trecho todo está entre o verso 2 e o verso 13. É um bloco com uma história completa, com uma narrativa completa. Mas para ganharmos tempo, eu queria destacar só algumas frases dessa narrativa, contextualizando. O povo está na peregrinação através do deserto, depois de terem sido libertados do Egito, estão a caminho da terra que Deus havia prometido a eles. E nesse percurso, o versículo 2 diz: não havia água para a comunidade. Estavam no deserto e durante um grande trecho eles não tiveram água para beber. Depois você avança até o verso 5, você vai encontrar uma das perguntas que o povo estava fazendo: por que nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Se você continuar a leitura, você vai ver que Moisés, que era o líder da comunidade peregrina, daquela paróicos que atravessava o deserto, Moisés vai até o Senhor para pedir ao Senhor uma solução, e Deus então, no verso 7, o Senhor diz a Moisés: pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade e fale a rocha, que ela verterá água. Aí você continua lendo o trecho, o episódio. Moisés vai diante da congregação para fazer o que Deus havia mandado. E o verso 11 diz: Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Então você segue um pouco mais adiante, chega no verso 13, e o verso 13 diz assim: essas foram as águas de Meribá, palavra que significa amargura. Essas são as águas da amargura, onde os israelitas discutiram com o Senhor. Esse episódio está entre os diversos acontecimentos durante a peregrinação do povo, como eu disse, e eu queria usá-lo para refletirmos um pouco sobre algumas situações ali que de alguma forma se casam muito conosco. Há uma peculiaridade nesses episódios, que eles sempre transcendem a si mesmos. Por isso que a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, Romeu e Julieta de Shakespeare, Ricardo III de Shakespeare, Dom Quixote de Cervantes e tantas outras histórias literárias chegam até hoje e são chamados de clássicos, porque, como dizia o escritor italiano Ítalo Calvino, o clássico é aquele para quem a gente sempre volta e ele tem uma coisa nova a nos dizer. Então, todas as vezes que alguém lê a Ilíada, ou lê a Odisseia, ou lê Dom Quixote, ou lê Romeu e Julieta, ou lê Ricardo III, ou lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas as vezes que se volta a esses clássicos e se relê essas histórias, você descobre algo novo. Por isso são clássicos, porque eles acabam nos lendo. Eles acabam contribuindo para a nossa reflexão a respeito de diversas situações e condições da nossa própria vida. Foram escritos há tanto tempo atrás,
A Odisseia foi escrita há 800 anos antes de Cristo atrás. Shakespeare é do século XVI, assim como Dom Quixote de Cervantes um pouco antes. Machado de Assis é do século XIX. E esses textos todos continuam falando com a gente. A gente lê e para e fica tocado de alguma forma por alguma coisa que eles contam e pela maneira como eles contam. Por isso que a Bíblia também é considerada um clássico. E por isso que a Bíblia funciona da mesma maneira que esses textos. A gente, toda vez que volta a ler esses textos da Bíblia, todas as vezes que a gente se depara com essas narrativas, algo novo a gente encontra ali, porque essas narrativas se transcendem. Você não tem a história de Ricardo III em Shakespeare, você tem a descrição do ser humano. Você não tem a história de Brás Cubas em Machado de Assis, você tem ali o retrato do ser humano. Você não tem a história de Odisseu ou Ulisses na Odisseia, você tem ali o retrato do ser humano. Então, todas as vezes que voltamos a esses textos, a gente vê o nosso retrato, vê nossa condição existencial e falam sobre coisas que nós estamos experimentando hoje. A mesma forma acontece, da mesma maneira acontece com os textos bíblicos. Todas as vezes que voltamos a eles, nós vemos o nosso retrato ali. Nós estamos espelhados nesse texto. Eles estão falando de condição humana, de existência humana, dos dramas humanos, das tristezas e alegrias humanas. E nada do que é humano passa despercebido pelos textos das Escrituras. Então chegamos a um texto que tem muito a ver com nossa ideia de sofrimento, nossa ideia de dúvidas, nossa ideia de desesperança e desalento. Tem muito a ver com medo dos acontecimentos. Tem muito a ver com resposta de Deus. Tem muito a ver com compreender ou não a resposta de Deus. Tem muito a ver com Deus se comunicando conosco, com Deus na nossa caminhada, e como é que na nossa caminhada e na nossa peregrinação vamos descobrindo Deus de diversas maneiras, e Deus vai mostrando para nós as suas diversas faces. E é o que temos também nesse texto aqui. Ora, vejam. O texto começa dizendo: faltou água. A comunidade, além de estar numa situação difícil, além de estar num momento difícil, além de estar no caminho, confiando apenas no que Moisés dizia a eles, sem nenhuma prova mais concreta do que estaria para acontecer, além de tudo isso, percurso já difícil, o percurso bastante tumultuado, e para Moisés também não era fácil conduzir aquele povo tão cheio de desejos, de sonhos, de planos, de gostos diferentes, de temperamentos diferentes. Era uma multidão de gente. Além de tudo isso, faltou água. A gente está vendo o drama da Venezuela. Como se não bastasse todos os problemas que aquele país tem passado, ainda tem mais esse acontecimento amoral da natureza, porque a natureza não tem moralidade. Se você fosse a natureza, você ia olhar para a Venezuela e ia dizer: poxa, o povo já está sofrendo tanto, eu não vou fazer um terremoto aqui. Vou fazer um terremoto, sei lá, na Dinamarca, onde está todo mundo felizinho, né? Você não faria isso. Mas a natureza não tem essa moralidade. Terremotos são placas tectônicas que estão se mexendo, e se mexem e não importa o que está construído em cima. As placas tectônicas não avaliam quem está em cima de mim, se merece ou não merece isso. Se vai perder ou não vai perder a casa. Acontece. Acontece. Então a gente já vê, além das agruras que
aquele pessoal já tem passado, ainda um acréscimo da natureza. E aí é mais ou menos isso que esse texto está falando. Como se não bastasse tudo aquilo que eles já estavam passando naquela travessia, aí falta água. Água, água. Que é o básico do básico do básico para a subsistência e sobrevivência de qualquer um. Água. Faltou água. A gente está muito acostumado a lamentar, faltar coisas, que na maioria das vezes nos são acréscimos, nos são supérfluos. A gente chora porque não conseguiu trocar de carro. A gente lamenta porque não conseguiu ir no restaurante da moda. Aquele pessoal não tinha água. Não tinha água. Nossa vida, ela tem esses momentos de tragédia. Há uma grande diferença entre a tragédia e a chateação. O nosso problema é que a gente confunde chateação com tragédia. E reclama da chateação como se estivesse passando uma tragédia. Muitas vezes fazemos exatamente isso. Tratamos uma chateação como se fosse uma tragédia. E são coisas muito difíceis, muito diferentes, bem distintas. Só quem passa por uma tragédia sabe a diferença de tragédia para chateação. E ali o que você tem é um quadro de tragédia. O que você tem lá na Venezuela hoje é um quadro de tragédia. O que eles estavam passando era uma tragédia. Falta o básico. Falta água. E aí a gente vai aprendendo na vida que chateação a gente aguenta. Chateação, um pouco mais de maturidade, a gente engole sapo, a gente toca adiante, a gente respira fundo, conta até 10, é chateação. Mas tragédia. Só que a tragédia, às vezes, se abate sobre a gente. Ela vem, às vezes, e vem de forma muito pesada. Então você tem um começo de texto que tem tudo a ver com vida. Faltou água. Deus estava conduzindo o povo, Deus tinha libertado o povo, Deus tinha planos para o povo, Deus tinha propósito para o povo e faltou água. Deus estava constantemente com o povo e faltou água. Então esse texto começa falando sobre vida. Aquilo que é inesperado, imprevisto, surpreendente, e que faz parte da nossa peregrinação, faz parte da nossa caminhada. Então essa é a primeira coisa que acontece ali. Há momentos na vida em que a gente se sente mesmo massacrado pela situação trágica, pela situação difícil, por aquele momento doloroso que pesa sobre a gente como um fato. Faltou água para a congregação, faltou água para a comunidade. O segundo momento é o pessoal perguntando: por que nos tiraram do Egito para nos trazer aqui? Que não tem muita distinção e não é muito diferente do que fazemos diante das grandes questões da vida, diante dos grandes problemas da vida, diante das grandes tragédias da vida, diante das grandes adversidades da vida. A gente para e pergunta: por que está acontecendo isso? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que dessa forma? Mas tem uma coisa nessa pergunta. Tem uma coisa nessa pergunta que destoa um pouco
que é comparar o que era o Egito com o que estava acontecendo agora. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção para essa peculiaridade. O que está acontecendo aqui é eles dizendo assim: olha, a gente está com saudade do tempo que a gente era escravo. A gente está com saudade do tempo do Egito. O tempo do Egito era melhor para a gente. Estamos com saudade do faraó. Queremos voltar para lá. E é aí que essa pergunta tem essa peculiaridade muito distinta, porque uma coisa é um percurso, a gente passar por uma determinada situação como essa, faltou água na comunidade. E outra coisa é a gente se esquecer que essa peregrinação, ela tem um outro objetivo, tem um outro horizonte, tem uma outra condição totalmente diferente daquela em que estávamos antes, com aparentemente mais benefícios e conforto do que temos agora, aparentemente. Porque havia uma grande distinção. Ali, aquele caminho era um caminho difícil, era o caminho do deserto, era o caminho da falta d'água, mas era o caminho da liberdade. Era o caminho do livramento. Era o caminho do rumo do horizonte. Era o caminho do rumo das novas coisas. E as novas coisas, e os novos horizontes, e as novas realidades, às vezes exigem de nós que nós passemos por certas situações, sem que nós tiremos os olhos de lá e nos voltemos com melancolia exatamente para de onde Deus nos tirou, para aquilo que Deus fez para transformar. O que o povo estava esquecendo é que quando Deus nos tira de uma condição como a deles de escravidão, servidão, exploração, e nos abre horizontes maiores, o que eles estavam esquecendo é que isso não era garantia de que o caminho seria fácil. Então, no nosso caso, por exemplo, nós sabemos que a graça de Deus se derrama sobre nós, temos a salvação em Cristo, temos a redenção nele, estamos seguindo a Cristo, e nada disso significa que não haverá adversidades no caminho, que não haverá momentos difíceis no caminho, que não haverá situações muito doloridas no caminho. O fato de nós estarmos no caminho do horizonte que Cristo abriu para a gente, não elimina as diversas situações difíceis pelas quais a gente terá de passar na vida. Mas uma coisa é definitiva: Cristo já nos libertou, já nos salvou, já nos redimiu e já nos abriu um horizonte completamente novo. E nós estamos no caminho desse horizonte. Então, o que aquele povo estava fazendo de manifestar saudade do Egito, mais do que reclamar da falta d'água e do que lamentar a falta d'água, a pergunta tinha essa peculiaridade de rebeldia, porque uma outra tradução para a palavra meribá é rebeldia, não só amargura. Tinha essa característica de rebeldia, porque era uma ingratidão com o que Deus havia feito, libertando-os, tirando-os da servidão do faraó e abrindo para eles um horizonte imenso. O problema é que a gente confunde estar sob a graça de Deus e diante do horizonte que Deus nos abriu, com não ter problemas no caminho.
não ter provações no caminho, não ter dificuldades no caminho, não ter adversidades no caminho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Está aqui o horizonte. Eu venci o mundo, mas o fato de eu ter vencido o mundo não vai impedir vocês de terem aflições no mundo. Porque vocês estão no mundo. Vocês estão nessa realidade. Vocês estão nesse contexto. Eu venci o mundo e estou levando vocês para um horizonte que eu conquistei, mas ainda vocês estão nessa caminhada, vocês estão nesse percurso, vocês ainda estão nessa peregrinação. E esse caminho tem essas aflições, e tem essas dificuldades, e tem essas dores, e tem falta d'água. E tem momentos de grande aflição. Então esse foi o problema dessa pergunta. A pergunta não era um mero descontentamento, a pergunta era uma dúvida da graça de Deus, dúvida do amor de Deus, dúvida da libertação que Deus trouxera, dúvida do propósito de Deus, dúvida do horizonte que Deus havia aberto, em cima do fato de que eles acharam que aquela peregrinação seria Mar Vermelho abrindo após Mar Vermelho. Uma peregrinação só com o Mar Vermelho abrindo. E não. O Mar Vermelho foi uma situação quando se abriu. Outras situações vieram, porque seguir nesse caminho para o horizonte que Deus abriu para a gente não é Mar Vermelho abrindo depois de Mar Vermelho. Alguns mares vermelhos se abrem, mas nem sempre. E às vezes a gente enfrenta, sim, alguns momentos desses, de adversidade e dificuldade. Aí a gente vai para um outro momento, que é Deus dizendo a Moisés: olha, vai lá, fale a rocha, e a rocha vai verter água. E aí a gente descobre que nesse deserto que atravessamos, no meio dessa falta d'água em que estamos, às vezes, nessas aflições que atravessamos, Deus sempre dá um jeito de fazer brotar água da rocha. Às vezes, dos lugares mais improváveis e das situações mais imprevistas, a gente tem um encontro formidável com a graça e com a misericórdia de Deus, um sopro da graça de Deus, uma brisa da graça de Deus. Jacó, por exemplo, fugindo de casa, sem ter a menor ideia de como seria o seu futuro, temendo que seu irmão viesse tirar a sua vida, depois de tudo que ele tinha errado e tudo que ele tinha feito de precipitação, atravessando ali o Vale do Jaboque e depois deitando num travesseiro de pedra e sonhando, e vendo os anjos na escada subindo e descendo. Naquele momento em que ele dormia sobre um travesseiro de pedra, foi o momento em que ele teve o encontro mais marcante com Deus que ele teve na vida. No momento que ele estava atravessando o Vale do Jaboque, foi outro momento que ele teve outro encontro marcante com Deus. A gente nunca mais vai encontrar Jacó tendo encontros com Deus tão marcantes quanto dormindo com a cabeça numa pedra ou atravessando a Vale do Jaboque. Porque é justamente nesses momentos de aflições e dificuldades da vida que a graça de Deus se manifesta a nós de maneira mais concreta. E talvez em nenhum outro momento da vida a gente vai sentir Deus de uma forma tão concreta, tão palpável, tão tangível, quanto nesses momentos em que mais precisamos dele. Que é quando ele faz a água brotar da rocha. Faz a água verter da rocha. São os impactos da sua graça para conosco na nossa situação de peregrinação mais adversa. E foi o que aconteceu ali. O que Deus disse a Moisés: vai lá, fale a rocha, e a rocha vai verter água. E aí a gente vai para um quarto momento do texto, que é Moisés, com muita raiva do povo,
olhando e vendo aquilo tudo, que povo rebelde, que povo ingrato, que povo desobediente. E aí, quando ele vai diante da rocha, em vez de falar a rocha, ele com seu bastão, ele bate na rocha 2 vezes, com um discurso duro, contra o povo, que Deus não tinha mandado ele dizer nada daquilo. Deus não tinha mandado ele dizer nada daquilo. A única coisa que Deus disse: vai lá, fale a rocha, e a rocha vai verter água. Mas ali naquele momento, em que ele dá vazão às suas emoções, aos seus sentimentos mais primitivos, ele bate na rocha 2 vezes. E a rocha começa a verter água. E aí a gente chega a uma outra coisa que a gente precisa aprender nessa caminhada também, que é o seguinte: por que bater na rocha se basta falar a rocha? Por que que a gente às vezes tem a mania de bater na rocha com raiva, com revolta, ou para impor alguma coisa, ou para exibir algo, ou para intimidar alguém, ou simplesmente por vaidade? Por que que a gente tem essa necessidade de bater na rocha se basta falar a rocha? Por que que nos nossos relacionamentos em família, no trabalho, na igreja, na vizinhança, seja onde for, por que nos nossos relacionamentos, às vezes, a gente tem essa tendência para bater na rocha, em vez de falar a rocha? Por que que a gente tem que extrair água ferindo? Por que que a gente tem que fazer as coisas acontecerem machucando? E é uma outra coisa que a gente aprende, que quando a gente entra em situações de aflição, problemas, situações que a gente não sabe resolver, e aquilo nos desequilibra emocionalmente, aquilo nos destempera, às vezes a gente quer descarregar em cima do outro. Às vezes a gente quer nos vingar no outro. E é esse o momento para o qual esse texto chama a nossa atenção, porque foi isso justamente que impediu Deus de abençoar grandemente aquela geração. Moisés não agiu diferente do povo. O povo agiu com incredulidade, rebeldia, desconfiança da bondade de Deus, desconfiança dos seus propósitos, mas Moisés também agiu com rebeldia, com raiva, com revolta. E daí a gente chega ao último momento do texto, em que o lugar fica sendo conhecido como águas de Meribá, ou águas de amargura. Porque ali o povo foi rebelde, e principalmente ali Moisés foi rebelde. Porque ali, em vez de se falar a rocha para que a água viesse, feriram a rocha, bateram na rocha. E essa é a grande questão da nossa vida. Quando passamos, e por onde passamos, o lugar, quando passamos, e por onde passamos, fica conhecido como lugar de amargura, ou lugar de misericórdia, como lugar de vingança, ou lugar de perdão, como lugar de rebeldia, ou lugar de acolhimento, como lugar de raiva, ou lugar de misericórdia. Como é que nós estamos demarcando o lugar por onde passamos? Como é que nós estamos demarcando a nossa passagem, a nossa peregrinação,
o nosso trânsito junto às pessoas e com as pessoas com quem convivemos. As águas que nós estamos tirando da rocha, elas são águas de pacificação ou são águas de agitação? São águas de conciliação ou são águas de rompimento? São águas de abraço ou são águas de ruptura? Como é que nós estamos marcando o território da nossa passagem? Como é que aquele território pelo qual passamos e no qual estamos pisando, como é que ele vai ficar conhecido? Como é que as pessoas vão se lembrar da nossa passagem? Como é que as pessoas vão se recordar do momento em que passamos por lá? Que rastro vamos deixar da nossa passagem? Jesus diz na carta aos Coríntios que a gente, por onde passa, deve deixar o rastro do perfume de Cristo. Que rastro a gente está deixando na nossa passagem? Agora, acontece uma coisa que, com esses textos e esses episódios do Antigo Testamento, do Velho Testamento, que em teologia, viu, Felipe, lá no seminário, em teologia a gente chama de transposição. A gente entende que esses textos não só transcendem a si mesmos, mas eles transcendem seu próprio tempo no sentido de apontarem para coisas que estão para além do que os textos estão contando. Coisa que os personagens que viveram essas histórias nem desconfiavam. Mas que lá na frente, olhando para trás, o pessoal foi ligando os pontos e foi dizendo, isso aqui de certa forma apontava para Jesus. Mas isso é sempre uma visão posterior. Na hora que a gente está vivendo aquilo, a gente não vê não. É depois que passa. Lá na frente, o pessoal olhando para esse acontecimento, fez a transposição. E quando João, no capítulo 4, narra que Jesus esteve diante de uma mulher que estava com sede, e ele pede água a ela, e diz a ela, olha, essa água a gente bebe e volta a ter sede, mas tem uma água que eu faço verter na vida das pessoas que vai saciá-las completamente e elas não terão mais sede. Essa transposição desse texto para aquilo que Jesus disse séculos depois, e essa linha estabelecida entre os dois textos, coisas que a gente vê depois, olhando para trás e liga os pontos, isso aí é que nos conforta muito hoje, quando a gente olha para esse texto de Números e diz, olha, mais do que a água que brotou daquela rocha, tem uma água que nos é dada por Cristo, que brota em nós e jorra para a vida eterna. E é essa grande consolação que temos hoje na nossa caminhada, porque a gente não está falando da rocha que brotou, da água que brotou da rocha, porque até aquela depois secou, até aquela depois parou, matou a sede daquele pessoal ali e acabou. Mas essa que Jesus faz nascer dentro da gente, que Jesus faz eclodir de dentro da gente, esse manancial de água que Jesus faz brotar dentro da gente, isso aí é que nas nossas peregrinações, nas nossas aflições, nos momentos que vivemos na vida, nós não estamos sozinhos. A gente pode demarcar a nossa caminhada de uma maneira extremamente positiva, porque esse Jesus que faz brotar água dentro de nós, está conosco e está em nós. Essa é a grande diferença hoje. Isso é o que faz a grande diferença hoje. Nós temos em nós esse Jesus que faz brotar essa fonte e que nos ajuda e nos transforma em pessoas que vão abençoando a vida de outros,
onde quer que passemos, e onde quer que passemos, em vez de deixarmos o rastro das águas de Meribá, nós podemos deixar os rastros das águas do manancial de Jesus. E é isso que eu queria dizer a você essa noite. A partir da realidade de que falta água, a partir da realidade de que coisas ruins às vezes acontecem na nossa vida, que não gostaríamos que acontecesse, mas acontecem. A partir da realidade de que essas coisas às vezes criam em nós rebeldias, dúvidas, revoltas, mas que precisamos vencer, lembrando que Jesus nos abriu um horizonte para o qual estamos caminhando. E é esse caminho de peregrinação, com essas adversidades, que nos leva para lá. A nós que vivemos essas aflições e que devemos nos lembrar que nunca deveríamos nos deixar levar por atos e ações que ferem, que machucam, mas que fazem verter água, que fazem brotar água, sem a necessidade de machucar, de ferir, de entristecer, de romper. A nós que estamos nessa caminhada de aflições, muitas vezes, nós somos lembrados de que o Senhor faz aparecer água nos momentos mais inesperados, e que nesses momentos de deserto é que temos esses encontros mais abençoadores com a graça de Deus, e é onde a graça de Deus nos marca de maneira mais definitiva. Nós que estamos nessa caminhada de aflições e de adversidades, somos lembrados de que temos em nós a fonte d'água que o Senhor Jesus fez brotar em nós, e que salta para a vida eterna. Nós não temos apenas a rocha do deserto que Moisés quebrou para que vertesse para que vertesse água. Nós temos em nós a fonte de água viva que o Senhor Jesus faz nascer. Que essa certeza nos leve na nossa caminhada, que nós nos lembremos disso quando tivermos de enfrentar momentos difíceis e provações, as mais pesadas às vezes, as mais incompreendidas, os maiores mistérios da vida, aquilo que nos balança e nos chacoalha, e que faz às vezes sim até duvidarmos de muita coisa, que nesses momentos fale sempre mais alto essa fonte de água que temos dentro de nós, e que o Senhor Jesus faz com que salte para a vida eterna. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.